Bom, aqui a gente enxerga um pouquinho da história. Então, o FAM foi criado em 87, eu era capitão lá na academia. A gente tem que lembrar que 87 era a época de hiperinflação. Então, eu fui olhar na internet para ver, a inflação está entre 400% e 500% ao ano. Em 86 foi na faixa de 400, depois foi para 500 e tal. Então, grande parte do resultado de uma seguradora vinha do resultado financeiro, da aplicação do dinheiro, né, a 400, 500%, 600% ao ano. Bom, então lá em 87 foi criado o FAM com uma pólice que era renovada de forma automática todo ano. Até que em 2012 não foi uma renovada. Porque em 2012 esse desenho da época da inflação não parava em pé, não era sustentável. Então, em 2012 a Bradesco foi embora e na época se buscou no mercado uma outra seguradora, a seguradora selecionada foi a Mafre. Então a apólice foi renovada nas mesmas condições de cobertura, mas se incluiu uma cláusula que dizia o seguinte, que nós podemos ter um reajuste real de até 10% ao ano. Então esse 10% ao ano foi sendo aplicado aí em quase todos os anos, não foi aplicado na época da Covid. E terminou deixando a apólice cara, por um lado, né, para a gente, para a família militar, cara para o jovem especialmente, e não resolveu o problema atuarial. Em 2015, a gente iniciou o FAM Família. O FAM Família é uma apólice com regra de mercado. O FAM não é regra de mercado, porque tinha uma relação fixa do capital segurado e o prêmio, que é a quanto a gente paga. Bom, essa apólice aqui, de 2012, ela tinha uma duração de 10 anos, um contrato de 10 anos. E esse contrato expiraria em 22, né, quando houve uma renovação por mais 5 anos nas mesmas condições. O ideal é que lá em 22 a gente tivesse feito uma correção, mas 22 era a época pós-Covid, era o período de Covid, pós-Covid, né? Então havia muita dificuldade de conversar com as seguradoras. Bom, aqui só para recordar, esse foi o termo de adesão que nós assinamos lá em 2012. Esse contrato de seguro tem vigência de 10 anos, quer dizer, de 12 até 22, depois foi renovado por mais 5. E aqui estabelece, ó, nos meses de setembro de cada ano, serão aplicados reajustes de até 10%, sem que os capitais segurados acompanhem tais variações. O que aconteceu ao longo do tempo? O reajuste de 10% ao ano foi ficando elevado, porque primeiro era em cima de 100, 110, aí depois 123, 122 e vai subindo. O reajuste de 10% significou também saída de segurados mais jovens, porque foi ficando caro, muito caro para o jovem. A gente tem também na apólice, isso guarda paralelo com a reintegração que a gente tem, especialmente no Exército, um passivo judicial de 300 milhões que decorre especialmente da invalidez. Invalidez parcial, invalidez total, é um tema subjetivo que gera muito passivo judicial. A gente tinha também regras não aderentes ao mercado. E um déficit atuarial de 2,8 bilhão. Quer dizer, até o final, o déficit atuarial seria de 2,8 bilhões. A gente observou aqui o encarecimento da despesa com o seguro. O reajuste real, né, desde 2012, fora o reajuste decorrente do salário, da promoção. O reajuste real ultrapassa 150%. Na realidade, 154% é que a gente teve de reajuste de 2012 até agora. O reajuste anual de 10% torna o seguro cada vez mais caro. Em alguns casos, inviável. E a relação capital segurado, ou seja, quanto a família recebe versus o prêmio, fica cada vez mais desfavorável. Aqui temos um paralelo, uma projeção do FAM. Então, por exemplo, um capitão de 55 anos que paga hoje R$ 552, ele vai pagar em 44, se a gente tiver um reajuste de 10% ao ano, que a gente teria, vai pagar 3.700. Um coronel que paga hoje
R$ 706, em 44 estaria pagando 4.750. A relação capital segurado versus o que a gente paga sairia de 589 vezes para 96 vezes. Então, essa projeção de longo prazo mostra que a atual situação é ruim para o nosso segurado. E mesmo assim não permite que a apólice esteja equilibrada. Então é ruim para a seguradora e é ruim para a gente. Então essas condições não são favoráveis para a gente atrair novas seguradoras. Lá em 27, quando se encerra o contrato. As regras estão desalinhadas com o mercado, tornam difícil o equilíbrio da apólice. Nós temos um déficit elevado que aponta para descontinuidade em 27. Ou seja, se a gente não fizer algo agora, em 27 não consegue renovar. E ainda as mudanças, eventuais mudanças, exigem a aprovação de 75% dos segurados. Aqui são algumas observações de estudos atuariais que confirmam esse desequilíbrio. Essa aqui é a Towers, é a maior empresa do mundo de cálculo atuarial, ela é contratada nossa. Então, ela diz o seguinte, ó, as condições atuais da apólice mostram insuficiência de prêmio, ou seja, quanto que a gente paga, para honrar os compromissos no longo prazo. A partir de 28, a apólice fica negativa na projeção atuarial, ou seja, tem mais sinistro, sai mais dinheiro do que entra. Então, não vai ter como renovar uma apólice que é negativa. A Mirador, os reajustes futuros necessários são recorrentes ao longo dos anos e ultrapassam o limite atualmente existente na apólice de 10%. E a lógica atuarial diz também que a diferença entre os valores presentes de arrecadação de prêmio e de despesas de indenização da carteira, do FAM, é de 2,8 bilhões. Então nós temos claramente uma apólice que está desequilibrada no longo prazo. E está cara para a gente. Então a gente precisa fazer ajustes. Então o que a gente está fazendo? A gente quer garantir a continuidade do seguro de vida. A gente quer que a família militar continue tendo um seguro de vida excelente. O Paupex Vida continua sendo o melhor seguro do mercado disparado. Então a gente está antecipando a solução do problema de 27, porque em 27 não haveria solução. Nós teremos, de hoje até 27, um reajuste de mais de 10% em 4 anos, ou seja, 44%, e ainda assim a apólice fica desequilibrada. A gente pediu para a seguradora uma solução perene, a gente não quer mexer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente quer uma solução perene. Pedimos também uma redução do aumento atual de 10%, que é um aumento muito alto, em decorrência até de pesquisa que a gente fez no ano passado com os nossos segurados. Nós estamos incluindo benefícios em vida, e sabendo que a gente precisa de anuência de 75%. A gente olhou o mercado, o atual consórcio, Mafre, BB Seguros e Zurich, apresentaram uma proposta. A gente conversou bastante com a Porto Seguro, com a Icatu, com a MetLife, com a AXA. Essas seguradoras estudaram a nossa apólice, nós passamos os dados, assinamos um acordo de confidencialidade da apólice, os dados da apólice foram passados para essas seguradoras, elas apresentaram propostas. O mesmo ocorreu com a Tokio Marine e a Fairfax, que declinaram, acharam que não era interessante para eles, então não apresentaram propostas. E a gente, após a análise cuidadosa das propostas, a gente entendeu que a melhor solução era do atual consórcio Mafre, Zurich e BB, que é o consórcio que mais conhece a apólice, né? Porque eles têm a apólice desde 2012. Porque nós temos aí o menor impacto na redução do capital segurado, temos o menor reajuste anual e o maior número de benefícios em vida.
no sentido de termos uma apólice perene, né? A Towers testou a apólice em mais de 400 cenários e disse que ela vai até o final, ela se extingue. Ela se extingue. Da mesma forma, a lógica atuarial. Então, nós temos duas consultorias que olharam a proposta e disseram que a proposta para em pé no longo prazo. Vou passar agora para o Ricardo, nosso diretor de produtos, que vai falar um pouquinho sobre o Poupex Vida especificamente. Boa tarde, José Eduardo, João Montenegro, demais generais. Depois de todos os estudos, então, a gente precisava encontrar uma solução para o Poupex Vida, né? E nós... aqui, pronto. E o equilíbrio da apólice, a gente considerou, então, 3 grupos de idades. Quem tem o FAM aqui já pôde consultar isso, seja no app ou seja, né, no site. Quem tem até 45 anos não teve alteração, a gente conseguiu manter, né, inalterado ali o capital segurado. E o reajuste anual ele vai ter por idade, mas em média esses segurados vão ter redução hoje na despesa de seguro, ou seja, ele reduz a despesa dele, né, de prêmio, passa o reajuste anual por idade, mas tem um capital inalterado. Como o Jorge Stuff comentou, a gente já experimentou, né, uma perda de jovens, de pessoas com menos idade na apólice, porque ela estava com um preço precisando ser alterado, né? Na segunda faixa ali de 46 a 64 anos, precisamos reduzir o capital segurado ali em 15%, mas em compensação, né, em contrapartida, a gente reduz aquele reajuste de 10%, ele passa a ser 1%. Né? E o acima de 65 anos, a redução ele precisou ser maior, né, um ajuste um pouco mais significativo, mas também se reduziu o reajuste anual de até 5%, lembrando que depois da migração as pessoas vão ter idades congeladas ali no grupo 2 e no grupo 3. Né? Veja, quem tem 60 anos hoje, quando fizer 65 anos, permanece ali no grupo 2, ele não muda de faixa. Foi um dos benefícios que a gente trouxe para essa migração. E para todos aí, alguns benefícios em vida. Foi feita uma pesquisa no ano passado, para a gente identificar que tipo de benefício nosso segurado dava mais valor e a partir dessa pesquisa a gente acrescentou esses benefícios. Né? É claro que o capital segurado ali ele precisou ser reduzido, alguns capitais a gente precisou eliminar na apólice, como especialmente o de invalidez, altamente judicializado aqui no Brasil, ele era o que a gente chama de um detrator, né, para a apólice, altamente prejudicial, a gente precisou rever para que ela continuasse saudável e a gente conseguisse manter essa apólice por mais anos. Né? Então a apólice hoje do FAM é uma apólice complexa, né, desses mais de 120 mil segurados nos últimos 36 anos. Ele tem 11 subgrupos, 35 combinações de cobertura, diferenças aí de idade, gênero, de tempo de contribuição, dependendo em que período ele entrou do FAM. Então é uma apólice com uma complexidade muito grande ali de diferenças de prêmio com capital segurado, que a gente tem certeza que nós vamos atenuar isso nessa migração. Né? Durante esse período de migração, os nossos segurados nos trouxeram algumas preocupações, especialmente essas diferenças de mesmo prêmio, né, com capitais segurados diferentes, ou capitais segurados iguais com prêmios diferentes. Voltamos, conversamos com o pool de seguradoras e nós estamos já bem avançado aí de retornar o morte acidental até 100%, ele entra de forma proporcional, nem todos os grupos isso vai retornar, né, só para aqueles grupos que a gente entendeu que realmente há uma diferença de prêmio que precisa, essa igualdade, né, ela precisa ser melhorada, e uma antecipação de uma parcela, né, de doença terminal até 75%, ou seja, quando tiver aquele diagnóstico que não há, né, como irreversível, né, você consegue antecipar o seguro ali em até 75%. De novo, nem todos ele volta de forma proporcional. Né. Essa atualização está sendo feita nos próximos dias, a gente ainda nesse mês a gente já aplica uma atualização para aquelas pessoas que serão impactadas, já terão essa atualização. Né. E o primeiro benefício que a gente traz em vida, isso é algo moderno nos seguros hoje, o nosso segurado poder utilizar alguns itens do seguro em vida, telemedicina, e aí uma novidade, cônjuges e filhos de qualquer idade, não precisa ter dependência financeira, não precisa casado, solteiro,
todos os filhos dos nossos segurados de qualquer idade poderão contar com o telemedicina, 24 horas, 7 dias por semana, mais de 20 especialidades. Atendimento ele é agendado, pode ser de emergência, emite a receita digital, né? Isso avançou muito durante a pandemia, então são sem limite de utilização, você pode usar quantas vezes for necessário, e a rede Tem Saúde é uma das maiores redes de saúde do país aí nesse quesito, né? Check-up anual, então isso é presencial, também cônjuges e filhos de qualquer idade, vai ter direito a uma consulta presencial, exame, retorno depois de 30 dias, com uma rede bem especializada para isso. Um clínico geral, pediatra, geriatra, uma vez por ano, né, porque é um check-up anual. De novo, a Tem Saúde, que é uma rede associada à Mafra, uma rede bem significativa. E aqui, telemedicina. Descontos em consultas, né? São diferentes especialidades, mais de 50 especialidades, com consultas presenciais por R$50. Então, foi uma negociação que a gente considerou bem vitoriosa ali nessa apólice, né? E para cônjuges e filhos, de novo, de qualquer idade, vão poder ter acesso sem limite de utilização. E a rede Tem Saúde é uma rede bem expressiva, são bastante especialistas, né? E a rede Tem, ela garante até 10 dias úteis para conseguir essa consulta. Então, você vai entrar, tem um appzinho ou telefone, e até 10 dias úteis ele garante que ele acha o profissional para essa consulta, né? Descontos em exames, eu trouxe aqui um exemplo de tabela, né? Quanto custa hoje na rede privada e quanto custaria aqui na Tem Saúde. A gente tem desconto de mais de 90% aqui em exames, né? Então, bastante significativo. Descontos em farmácia, são mais de 22 mil farmácias aí ao longo do país. Basta, o seu CPF vai estar cadastrado, tem um app, todos os medicamentos autorizados pela Anvisa, e mais uma vez, cônjuges e filhos de qualquer idade, também terão acesso a esse benefício, né? Desconto de até 30%, sem limite de utilização, né? Esse é todas as farmácias conhecidas, grandes redes de farmácia estão nesse convênio, então o segurado não terá nenhuma dificuldade em encontrar uma farmácia que esteja, né, trouxemos também o urgência e emergência odontológica. Isso não é um plano odontológico. O plano odontológico a gente tem um plano muito bom, né? Esse é para emergência, obturação, né, caiu uma emergência dessa, você pode ir a nossa rede de atendimentos, né, credenciada ali pela Tem Saúde, consultas 24 horas, e da mesma forma também cônjuges e filhos de qualquer idade, né? Sorteios, isso foi um pedido naquela pesquisa que a gente fez no ano passado. Isso aqui foi bem pontuado, então a gente incluiu aqui na 25 e até R$100.000 de sorteios para todos os nossos segurados. Isso já existe hoje no nosso FanFamília, né? E apenas para o grupo G2 e G3, isso não entra ali 45 anos, é a partir, né, acima de 45 anos, a gente incluiu também o que é considerado, eu acho hoje, a melhor telemedicina do país, que é do Albert Einstein, com médicos do Albert Einstein. E aí, cônjuges, aí isso não alcança os filhos, mas alcança o cônjuge. Então, 24 horas, 7 dias, né, medicina referência no país, com clínico geral, e aí atendimento agendado, ou de emergência, emite receita, e também sem limite de utilização, né? E ali para o grupo com a faixa de maior idade, um check-up Larsênio, que a gente identificou como importante. Instalação de equipamento, precisa mudar um móvel de lugar, precisa fazer um check-up na casa, ele terá acesso a isso, uma rede também credenciada bem ampla, aí, que é a rede da Mafre, né? Se tem mais... Eu retorno aqui, muito obrigado, eu retorno aqui para o geral. Bom, então a gente viu aí por que precisa mudar, né? Eu acho que ficou bem claro que é necessário mudar. Se a gente fosse esperar em 27, a gente ia ficar sem seguro, não ia conseguir renovar. Então, quanto antes a renovação ocorresse, melhor. O possível foi agora, né? E vimos também como é que vai ficar o Popex Vida. Agora a gente vai fazer um paralelo, vamos olhar como é que está a nossa competitividade, né? Primeiro aqui é um paralelo FAM versus Popex Vida, né? Então aqui no caso do militar de até 45 anos.
Aqui pegamos um militar de 30 anos, é um caso real, pegou. Hoje ele paga 255. Na hora que ele migrar, ele vai pagar R$ 62. Então é uma queda muito significativa. Cai de 255 para 62. Claro que a tabela dele passa a ser por idade, mas se a gente projetar em 20 anos, vai sair de 62 para 398. Se fosse no FAM, sai de 255 para 1.700. Então, essa diferença dá uma economia nominal de cerca de 130 mil para o Poupex Vida. E não mexemos nos benefícios, né? Então não mexeu na cobertura, não mexeu no capital segurado. Aqui nós temos o caso de um companheiro aqui na faixa de 46 a 64. Se for no Poupex Vida, vai estar pagando, estará pagando em setembro, quando começa, 552. Daqui a 20 anos, com reajuste de 1% ao ano, vai estar pagando 674. Se o companheiro, se o FAM durasse, né, em setembro ele tem 10% de reajuste, então passa a pagar 607. Mais 20 anos depois, vai para 4 mil. Então, é uma economia de 236. O corte que a gente teve de 15% se compensa rapidamente. Em termos de relação capital segurado prêmio, em 2 anos se compensa o corte de 15% no capital segurado. Então, acho que fica bem claro aqui que o seguro é bem competitivo comparando com o FAM. Que parece que é muito melhor. É claro que a gente cortou algumas coberturas que judicializam, né? Não tem como a gente ter uma apólice desequilibrada, ter um reajuste muito alto, reduzir o reajuste, equilibrar a apólice e não cortar nada. Não é possível, né? Então a gente fez o possível, o que o mercado permitiu. E no caso do companheiro de mais de 65, que estaria pagando hoje R$ 552, em 20 anos estará pagando 1.465, com reajuste de 5%. Né? E no caso do FAM, sai de 607 para, como já vimos anteriormente, para 4.085. Temos uma economia aí de 160 mil. E aqui temos um paralelo com o mercado. Então aqui o Coronel, 65 anos, capital 300 mil. No Poupex Vida, estaria pagando 613. No FAM, seria o 613 mais 10% em setembro, né? Aqui, no Poupex Vida, em 15 anos, reajuste de 5%, vai para 1.200. No FAM, reajuste de 10%, iria para 2.800. Aqui um concorrente sai de 1.400 para 5.500, outro concorrente de 2.800 para 11.000. As seguradoras, aí fora, todas, elas trabalham com tabela por idade. Então, quando a pessoa começa a ficar mais velha, o valor do prêmio, o valor que a gente paga, começa a subir de uma forma muito forte, muito significativa. Termina expulsando o segurado da apólice. Não é o nosso caso aqui, porque as idades estão congeladas. Então, o pessoal até 65 vai ficar com um reajuste de 1% para o resto da vida. Não vai encontrar no mercado, vocês podem olhar no mercado, qualquer apólice aí com reajuste de 1% ao ano, ao longo de toda a vida. Não vai achar. E para o pessoal com mais de 65, também não vai achar apólice que tenha reajuste ao longo do tempo, ao longo de 15 anos, de 20 anos, com reajuste de 5%, até 5%. É muito mais alto o reajuste, é o que a gente vê aqui, ó. Com 1.400 para 5.700, 2.800 para 11.000. A nossa adesão já começou em maio, 6 de maio. O prazo final é 31 de julho. 31 de julho. E em setembro a gente começa o Poupex Vida. O pessoal que já aderiu continua no FAM até setembro. Né? Então, o Poupex Vida só começa em setembro. E aqui tem algumas condições para a migração. Então, como eu disse, a gente precisa de uma anuência, uma concordância, uma adesão de 75%. Se 75% migrarem, 100% migram. Tá? Isso é a regra da SUSEP.
Superintendência de Seguros Privados. Se a migração for menor que 75%, o Poupex Vida vai estar condicionado à viabilidade atuarial. Quer dizer, a apólice vai para a consultoria atuarial, vai para a Towers, vai para a lógica atuarial, e elas vão verificar se a apólice para em pé no longo prazo. Se parar em pé, se tiver viabilidade atuarial, nós vamos ter o FAM e o Poupex Vida. Se não parar em pé, a gente volta para o FAM. Né? Aí não temos Poupex Vida. Quer dizer, a família militar entendeu que não era o caso de migrar e nós vamos ter o FAM até 27. Até 27. Aí em 27 não vai ter como renovar. Não vamos conseguir renovar. Tá? Mas a gente fez a parte da gente, no sentido que nós trouxemos o problema, nós criamos uma alternativa, a maioria decidiu por X, decidiu por Y. Bom, o pessoal que já migrou, ou o pessoal que está migrando, ele tem um benefício antecipado, ou seja, ele pode, em até 10 dias úteis após a adesão, fazer o uso dos benefícios em vida, de forma antecipada. Telemedicina, desconto em consulta, desconto em exames, desconto em farmácia, e mantém as condições do FAM até setembro, quando a gente vai lançar o Poupex Vida. A adesão pode ser feita em correspondência por porte pago, pode ser feita no nosso aplicativo, pode ser feita por telefone, em chamada telefônica gravada, ou pode ser feita de forma presencial em nossos 81 postos de atendimento. Então, já estamos encerrando. Né? Por que a gente acha que faz sentido aderir ao Poupex Vida? Primeiro, na lógica de proteger a nossa família. Né? Então, o seguro de vida ele existe para proteger a família. Então, cada um tem que fazer análise nas suas condições e ver se é o caso ou não é o caso de ter um seguro de vida. Se a pessoa achar que é o caso de ter seguro de vida, a melhor solução é migrar. Não vai achar no mercado uma apólice melhor que a nossa. A nossa continua sendo a melhor apólice. A gente fez ajustes. Né? A gente cortou alguma cobertura, cortou o capital segurado, parcialmente, mas reduzimos o reajuste no longo prazo. Né? Saiu de 10% para 1% e de 10% para 5%. Né? Então, a gente fez ajustes que permitem a sustentabilidade atuarial da apólice ao longo do prazo, ao longo do tempo. Então, os ajustes nas coberturas, né, são compensados pela redução dos reajustes. Né? Então, a gente cortou alguma coisa em termos de cobertura, mas, em compensação, a gente reduziu o reajuste de até 10% para até 5% e até 1%, congelados na idade. Né? Então, o cara que tem 50 anos de idade, ele vai pagar até 1% para o resto da vida. Nós temos aí benefícios em vida, né, que vieram aí de uma pesquisa que a gente fez no ano passado, e temos tranquilidade de afirmar que temos as melhores condições do mercado. Tem rodado aí em rede social alguma desinformação nesse sentido, mas a gente não pode comparar cenoura com batata. Né? A gente precisa olhar como é que é o reajuste do seguro. Eventualmente, pode ter uma apólice que em um ano ela é melhor, mas temos que olhar no médio e longo prazo. É isso. Né? Então, o FAM agora é Poupex Vida e continua sendo o melhor seguro de vida para a família militar.